Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, há 16 dias da posse do presidente Lula como futuro chefe da nação, na nossa contagem regressiva que nós fizemos também, para anunciar que o lixo da história iria ficar repleto de personagens e que muitos deles iriam gastar muito dinheiro com advogados e que o presidente atual iria simplesmente dar uma banana para essa gente, iria esquecer, iria fingir que não tem nada a ver com essa história, como já aconteceu numa situação muito parecida lá nos Estados Unidos. Pois bem, o desespero dessa gente está absolutamente enorme, eles não sabem o que fazer e ainda continuam a acreditar que o presidente atual será capaz de tentar um último golpe suicida. Um golpe ali que fará com que a situação deles ainda fique pior, porque ele não vai conseguir subverter a nossa democracia, não vai conseguir destruir a nossa democracia. A fila está andando. E hoje, mais episódios aconteceram ao longo desse dia que eu quero compartilhar aqui com vocês. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal a nos conhecer, a se inscrever aqui conosco, a conhecer também os nossos outros vídeos, a compartilhá-los. Se você achar bacana, dar o seu joinha, mandar os seus comentários. São formas de você ficar antenado com as discussões políticas aqui no nosso país. Não só no nosso portal, mas em todos os outros canais progressistas que têm funcionado aqui como um grande muro de contenção dessa insanidade toda que nos fez tanto mal no Brasil. Se gostar mais ainda do nosso espaço e puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você incentivar aqui os nossos encontros, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, impressionante, muitas coisas que nós temos dito aqui no nosso portal, elas têm se confirmado. E aí não é intuição, não é adivinhação. É simplesmente analisando como é que funciona o sistema democrático no Brasil, fora do Brasil, a história do Brasil, as forças políticas e econômicas que atuam aqui dentro e o pensamento também de alguns quadros, que estão no cotidiano aí se movimentando através das instituições, dos partidos políticos, enfim, pelos meios de comunicação. Então a gente consegue acertar aqui alguns finais de algumas histórias. E um final que estava bem anunciado aqui para quem estava analisando todos esses episódios é o que está acontecendo agora com o presidente atual e a turma que o segue. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de 4 pessoas no Espírito Santo e impôs também o uso de tornozeleira em 2 deputados estaduais em investigação contra atos golpistas. A matéria tem aqui no subtítulo. Deputados Carlos Von, do DC, e capitão Assunção, do PL, terão que usar tornozeleira eletrônica. Mandados de prisão são contra vereador de Vitória, pastor, jornalista e radialista, que a gente ainda não tem os nomes. Mas certamente o material que foi coletado contra essas criaturas foi muito farto. E aí, gente, não é que o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, seja um deus, que ele tenha essa onipresença, não. As instituições de segurança, a Polícia Federal, as polícias civis, o Ministério Público, saíram coletando dados de quem estava praticando crime. E aí fica difícil para as pessoas que se julgam defensoras da lei, da ordem, da democracia no campo bolsonarista, defenderem bandidos, defenderem delinquentes. Então, essas pessoas vão ter que arcar por conta própria com os crimes que cometeram e vão ter que responder perante a justiça em função desses atos também. O material está fartamente colocado e é impressionante como, no final da história, aquilo que eu tenho dito para vocês está se confirmando, Eles estão correndo para todos os lados e um canal que ilustra bem isso é o canal desse rapaz aqui, o Vista Pátria, que está absolutamente desesperado. Ele acha que ele já está na primeira peneirada aí do Alexandre de Moraes. Eu acredito que não. Acho que algumas criaturas vão ser responsabilizadas um pouco mais. Tem gente aí graúda que vai vir no meio de outras peneiradas. Mas vamos ver aqui um ato de desespero do rapaz. Nunca, na verdade, ele nunca se esquece de pedir também uma graninha. Isso é a tônica de quase todos os canais da direita, Eles fazem muita agitação, mas se puder pingar um pix na conta deles, eles agradecem. Vamos ver aqui o que disse o rapaz. Toda uma narrativa para prender todo mundo. E vão prender o presidente também. E é por isso que o presidente Jair Bolsonaro sabe disso. E por isso que eu creio que o presidente Jair Bolsonaro vai agir, pelo menos é o que me chega a todo momento, ele vai agir. Eles ficam esperando senão, que o Bolsonaro vai agir, senão ele vai ser preso também, Mas bem, vamos ver o restinho aqui da fala do rapaz. A qualquer momento. E é nisso que vamos confiar. Vamos continuar permanecendo firmes aqui. Se o canal não postar nada aí nas próximas 24 horas, pode ser
que eu tenha sido alvo aí dessa prisão da Polícia Federal. Por isso que eu fiz um vídeo mais cedo aí, falando para quem puder colaborar conosco com o Pix. É extremamente importante agora, porque provavelmente a gente vai gastar uma fortuna aí de advogado e tudo mais, né, para poder se defender dessas acusações de Alexandre de Moraes. Por isso que... Meu amigo, consiga advogados patriotas. Quem sabe os honorários aí não fiquem os honorários mais camaradas, né? Olha, se seguisse sempre o nosso portal aqui, não estariam com esse tipo de problema agora, que será muito mais grave a partir da posse do novo presidente da República, porque as estruturas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, todos os ânimos se modificarão também para fazer valer a lei no Estado brasileiro, Estado democrático. Pois bem, e a gente vê que nessa operação de hoje foram encontradas também armas, né, pela Polícia Federal nessa operação lá em Santa Catarina. As apreensões dos armamentos ocorreram em Santa Catarina, nos estados onde a corporação atua após a autorização do ministro Alexandre de Moraes. Então, gente, o Alexandre de Moraes simplesmente ele está agindo em consonância com a ala mais consciente dentro dessas forças policiais, dentro da Polícia Federal, Ministério Público, estão vendo os crimes, estão vendo para onde essa turma estava levando o Brasil e simplesmente, após registrar e coletar todas as informações, eles municiam o Poder Judiciário, pedem ao Poder Judiciário, porque não é Alexandre de Moraes que tira essas ideias da cabeça dele somente, tem toda uma motivação e as decisões judiciais são motivadas também, então essas pessoas agora estão tendo esse dissabor, né? Essa Roberto Jeffercização que o Bolsonaro quis fazer com a política do nosso país está fazendo que muitas pessoas paguem um preço muito alto agora e vão pagar um preço muito mais alto após o dia 1º de janeiro. Pois bem, isso que aconteceu a gente pode ver um roteiro dos canalhocratas e que segue o mesmo padrão. Eu avisei muitas vezes para as pessoas bolsonaristas que caem aqui no canal e fazem ameaças, olha, você vai ver, espere, o jogo não terminou, você vai para Cuba, para Venezuela, e eu sempre dizendo para essas pessoas como elas estavam enganadas, como elas estavam iludidas, e algumas manipuladas, né, viraram, enfim, membros de seitas. E aí a gente pega aqui o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump insuflou as pessoas, os seus seguidores, a fazer a mesma coisa que o Bolsonaro faz aqui no Brasil. Lá ele foi mais objetivo. E as pessoas foram para o Capitólio e tentaram romper ali com a democracia norte-americana. Quando a coisa começou a ficar ruim politicamente para ele, ele começou o seu processo de acovardamento, pedindo para as pessoas que ele insuflou para voltarem para suas casas. Vamos acompanhar aqui essa matéria. Em que eles pudessem tirar a eleição de todos nós, de mim, de vocês, do nosso país. Esta foi uma eleição fraudulenta, mas não podemos fazer o jogo dessas pessoas. Precisamos ter paz. Então vá para casa. Nós te amamos, vocês são muito especiais. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. Antes da invasão do Congresso, Trump discursou para um grupo de partidários que estavam na capital americana para protestar contra a vitória de Biden. No comício, mais uma vez, ele defendeu uma suposta fraude realizada pelos democratas em 3 de novembro. Bom, então, esse foi o pano de fundo, o roteiro lá, seguido de uma forma macarrônica, né, aqui no Brasil. Na sequência, quando a chapa ficou ruim mesmo, as pessoas começaram a ser presas e o Trump percebeu a situação que ele tinha criado, ele simplesmente traiu as pessoas, se acovardou, fugiu e deixou os transgressores à própria sorte. Não tem ninguém agora que está recebendo algum tipo de apoio de advocacia, de apoio financeiro, de apoio espiritual dessa turma do Trump. Eles viraram o lixo americano para a história norte-americana nesse período aqui. Vamos ver aqui a confissão aqui da TV, da Euronews, aqui está em português de Portugal, né? Vamos acompanhar aqui o registro histórico da covardia estadunidense. Palavras de apoio. Os Estados Unidos foram sempre um país de lei e ordem. Os manifestantes que invadiram o Capitólio mancharam a sede da democracia americana. Aqueles que participaram em atos de violência e destruição, eu digo que não representam o nosso país. E aqueles que quebraram a lei, digo que vão pagar. O Congresso certificou os resultados e uma nova administração será inaugurada no dia 20 de janeiro.
Então, esse é o roteiro canalhocrata. O Trump, pelo menos, ele é um bilionário, né? Então ele ainda consegue algumas prerrogativas. O Bolsonaro, como eu tenho dito para vocês aqui, foi para a elite financeira, elite empresarial do nosso país, ele foi um batedor de carteiras que ascendeu até a presidência da República para se prestar a todo tipo de favores para as classes dirigentes aqui no nosso país e, em troco, recebeu ali uma imunidade para continuar fazendo todo tipo de mal ao povo brasileiro, de poluir o nosso ambiente político, de transgredir uma série de normas e de jogar uma série de seguidores também para esse universo que agora, quando eles despertarem, será um universo muito ruim, porque o universo real é muito diferente do universo paralelo que eles estão vivendo. Gente, então vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história, mas estamos aí há 16 dias apenas a gente parar de ficar discutindo esses insanos. O problema deles agora será com a justiça, será com a polícia. Nós vamos discutir agora o Brasil de verdade. E hoje tem um artigo muito interessante do Eugênio Butti no Estadão, onde ele fala assim, olha, simplesmente o jornalismo do Brasil esqueceu que existe um presidente que ainda está no cargo. Ninguém está lembrando que nós temos uma pessoa que está vagabundeando. Então aí, em dado momento, ele diz no texto dele, olhando para os jornais e para os telejornais, a gente até esquece que ainda existe um presidente da República lá, um tal que não se chama Lula. O estranho é que o sujeito sumiu, deu um perdido, talvez devesse responder por abandono de emprego. Para complicar o quadro, jamais declarou que admite o resultado eleitoral. Em vez disso, emite sinais de soslaio para insuflar o pessoal que bloqueia rodovias e se ajoelha na frente dos quartéis, rogando por um golpe militar. Pois este mesmo cidadão ainda é o chefe de Estado e o chefe de governo desse país aqui. Trata-se de um fato chocante e inconcebível. A inoperância caótica do Poder Executivo em Brasília é a maior notícia da temporada. Que desmantelamento espantoso. Não obstante, quase não há reportagens a respeito. Então, muito interessante essa matéria esse artigo do Eugênio Butti, e a gente vai passar a discutir mais um pouco à frente questões reais como essas aqui, ó, que estão mexendo com os ânimos do famoso mercado e coisas que tais. Mudança na lei das estatais afeta ações da Petrobras e Banco do Brasil. O Globo aqui, na mesma direção, né? Ações do Banco do Brasil e Petrobras caem após mudança na lei das estatais. Efeito Câmara. Ações da Petrobras BB caem com mudança da lei das estatais. Aí vem aí. Então, bom, essas discussões, pelo menos, são discussões reais, discussões em torno da política e da economia, que a gente vai passar a jogar mais luzes, né? Por enquanto, ainda há muita especulação sobre nomes, nós não vamos ter no Brasil nenhum tipo de consenso e nenhum nome que o Lula colocar para ocupar nenhum cargo ali. O importante agora é a gente saber qual será a direção política e econômica que teremos a partir do dia 1º de janeiro. E essas situações é que fomentarão debates saudáveis entre todos nós. Nós vamos estar aqui o tempo todo refletindo sobre as práticas de governo, sobre o que temos no horizonte e também muito atentos a todo tipo de conspiração, todo tipo de pilantragem que os derrotados de agora tentarão fazer contra o governo que se instalará democraticamente, apesar deles não quererem aceitar a subida da rampa a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Como eu disse para vocês aqui muitas vezes, essa gente iria para o lixo da história. Só que agora eles estão começando a sentir de perto o chorume dos caminhões que levam esse lixo para o terreno baldio. E vão ter que gastar uma graninha e vão ter que amargurar muito tempo ou com tornozeleira eletrônica ou atrás de algumas grades. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e vamos seguir em frente. Até o próximo encontro. Tchau!